permitir gravar, viu? Bom dia, pessoal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia da primeira semana de letras do IFCE Campus Baturité. Espero que esteja tudo bem aí com todos vocês, tá? E com as vossas famílias também, ok? Bem, hoje, nesse nosso segundo dia da oficina do alfabeto grego, uma vez tendo aprendido os nomes das letras, a grafia delas e a pronúncia de cada uma delas, hoje nós queremos treinar essa leitura e durante esse momento de treinamento da nossa leitura, eu quero apresentar também algumas informações que, que são necessárias para a leitura, tá? São algumas informações que não falamos ontem, porque ontem foi só a apresentação do alfabeto propriamente dito, né? E hoje nós vamos apresentar algumas informações que são relevantes para a leitura, como aspiração, acentuação, tá? Ditongos, ok? E aí nós vamos falar sobre essas questões que são necessárias também para a leitura de um texto na língua grega, ok? Então, nós vamos iniciar. Eu preparei aqui uma, uma relação de algumas palavras que são praticamente cognatos, né? São palavras que foram incorporadas algumas delas, né? Não todas. São palavras que foram incorporadas pela língua portuguesa, palavras de origem grega, tá? E foram incorporadas pelo nosso idioma. Então, eu peguei uma relação de palavras, aqui eu costumo ler, tá? Eu costumo ler grego todo dia, pessoal, é um, era um ideal de vida que eu tinha, né? E já há alguns anos eu faço isso, até para não esquecer, tá? Então, todo dia eu procuro ler em grego, inclusive hoje já eu li. E nas minhas leituras eu vou sempre anotando, né, algumas palavras que são palavras cognatas, são palavras utilizadas pelo nosso idioma, e justamente pensando nas ocasiões em que eu vou transmitir esse conteúdo, né, esse momento inicial do, de ensino da língua grega, para eu aproveitar e mostrar essas palavras para vocês. Então, hoje nós vamos treinar a leitura, tá, do que nós, a partir do alfabeto que aprendemos ontem, ok? Então, vou colocar aí na nossa projeção de novo os nossos slides para nós irmos aqui vendo o que nós temos preparado. Então, nossa oficina do alfabeto grego, segundo dia, né? Relembrando, revisando o alfabeto que nós vimos ontem, tá? Eu dei uma melhorada aqui nas, nas letras, eu usei uma outra fonte, que a de ontem estava dando problema, né? Então eu vou relembrar aqui com vocês os nomes, tá? São 24 letras. O alfa tem som de A. O beta tem som de B. O gama tem som de G, nunca de J. O delta tem som de D, tá? Sempre o D conforme pronunciado em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, né? E em alguns outros estados do Nordeste também, tá? Dia, ok? Principalmente quando vier seguido de semivogal, ok? Quando eu vou parar aqui, pessoal, para permitir quem está entrando, tá? Então, relevem aí, tá bom? Bem, então, o delta, né? E tem essa observação, quando seguido de uma semivogal, principalmente do iota, nós vamos pronunciar di, e não di, tá? Di. Nós temos o y,
que é o nosso E fechado, como em você, como em cebola, se bem que tem gente que pronuncia cebola, né? Ok? É o E fechado. Nós temos o zeta, som de Z. Nós temos o eta, deixa eu ver se eu coloco ele aqui junto com o outro. Pronto. Nós temos o eta, tá? Que tem som de E aberto, como em até, Pelé, tá? Nós temos o teta, tem som de é o T aspirado, né? Muita gente pronuncia como TH do inglês, né? É um T aspirado. Nós temos o iota que tem o som do nosso I. Nós temos o capa, tem som de K, nunca som de C, tá? Porque o C em português, às vezes, ele tem som de S. Tá? Então, o capa, é melhor você associar o capa à própria letra K. Nós temos o lambda, tem som de L. O mi tem som de M. O NU tem som de N. O XI tem som de KS. Tá? Algumas pessoas dizem que tem som de X, mas eu não costumo dizer que tem som de X, porque o X ele tem várias pronúncias diferentes, principalmente em português, tá? Então eu não costumo dizer que o XI tem som de X, tem som de KS, tá? Como o X em táxi, tá? Como o X em sexo, ok? Nós temos o ômicron. O ômicron é o nosso O fechado, como em vovô, como em bolo, tá? O primeiro O de bolo, ok? Então é o nosso O fechado, como se fosse o O com circunflexo. Nós temos o pi, tem som de P. Nós temos o Rho, tem som de R vibrante, né? É o R lá do Rio Grande do Sul, né? O rato roeu, né? Não precisa ser tão vibrante, mas ele precisa pelo menos vibrar alguma coisa. Eu sempre destaco aí a, a característica dele ser vibrante para nós não confundirmos com o nosso RR, né, de carro, ou o nosso R inicial, como em rua, rato, que ele não é vibrante. Nós temos o sigma, são 3 formas do sigma, né, o maiúsculo, que é o símbolo do somatório. Aí nós temos esse primeiro sigma, que é o sigma utilizado em todas as posições, menos a posição final. Tá? Ele se usa no início, no meio das palavras, menos no final. O sigma usado no final é esse aqui que parece com o nosso S. Tá? E o sigma tem som de S. Ok? Aí nós temos o tal, tem som de T. Lembrando que quando ele é seguido do iota, ele não é pronunciado como ti, mas ti. Ti. Nós temos o Y, que tem o som do U no francês, ou o U com trema no alemão, tá? É o U, faz a boca para dizer o U e diz o I, ok? Nós temos o FI, tem som de F, tá? Ou PH, tanto faz, o som é o mesmo, tá? É um F, um P aspirado que acaba dando o som do F, tá? Nós temos o QI, que é o som do capa aspirado, né? É um som de K aspirado. É como se você pronunciasse o som do capa, mas soprando, né? K. Ok? Ki. É o som do Ki. Nós temos o Psi, que é o som das duas letras, o P e o sigma, né? O Pi e o sigma, vai dar o Psi. E nós temos o ômega, que é o som do nosso O aberto, tá? Como em vovó, ok? Algumas dessas vogais aqui, elas são pronunciadas de maneira diferente por outras pessoas, tá? Pessoas que não adotam a pronúncia reconstituída. Nós usamos a pronúncia reconstituída, ok? Então agora nós vamos treinar essa leitura com o alfabeto grego, tá? E eu coloquei aqui como primeiro nome um dos nomes mais conhecidos no mundo todo, tá?
E aí eu vou aproveitando para ensinar algumas coisas que nós não mencionamos ontem. Ok? Primeiro vamos aqui no que nós já conhecemos, depois a gente vai para o que não conhecemos. Ó, vou soletrar aqui as letras, os nomes das letras, para que vocês relembrem. Nós temos um iota maiúsculo, aí nós temos um sinalzinho aqui do lado do iota, que eu vou já falar sobre ele. O iota tem som de I, eu vou aproveitar aqui para transliterar, eu vou botar com o nosso alfabeto, e aí vocês já vão aprendendo alguma coisa sobre transliteração, tá? Eu tenho uma palavra em grego e vou colocar essa mesma palavra com o nosso alfabeto latino. Então, nós temos um I, né? O iota tem som de I. Nós temos um eta, o eta tem som de E. Nós temos um sigma, o sigma tem som de S. Nós temos um ômicron, tem som de O, tá? Fechado, quando ele está sozinho. Nós temos um Y, tem som do U em francês, né? Eu vou transliterar como U aqui, por uma questão que eu vou já explicar. E nós temos um outro sigma no final, tá? Transliterando essa palavra aqui, nós temos isso, tá? Lendo em grego, eu não deveria ter transliterado isso aqui, me arrependi, deixa eu tirar, tá? Vamos ler, ó. I, E, o sigma tem som de S, né? E aí, pessoal, tem aqui um detalhe, tá? Nós temos ditongos na língua grega. Nós temos ditongos na língua grega. Todos os ditongos, eles são pronunciados, as duas vogais do ditongo são pronunciadas, com exceção desse ditongo aqui, que é o ditongo ômicron Y. Esse ditongo, ele é pronunciado como U, certo? Eu vou colocar aqui do lado, eu vou colocar aqui a observação. Só um minutinho, deixa eu liberar aqui quem está entrando. Tá? Eu vou colocar aqui do lado a observação, para que vocês não esqueçam, tá? Ó, o ômicron U, ele vai ser, o ômicron Y, ele vai ser pronunciado como nosso U, tá? Vai ser pronunciado como U. Então, nós temos aqui, ó, IESUS. IESUS. Professor, não é IESOUS. Não. O ditongo ômicron Y, eu estou acabando de dizer, ele é pronunciado como U, tá? Como U. É o único ditongo em que nós não pronunciamos as duas vogais do ditongo, tá? É o único. Os outros nós vamos pronunciar as duas vogais, ou a vogal e a semivogal do ditongo, certo? Então, IESUS. Eu aproveito para ensinar aqui a vocês uma outra coisa. A língua grega, ela tem acentuação, certo? Ela tem acentuação. São basicamente três acentos existentes na língua grega. Nós temos o acento circunflexo, que é esse aí. Muitas vezes ele é escrito igual ao nosso tio, mas ele é o circunflexo, tá? Nós temos o acento agudo e nós temos o acento grave, que é igual à nossa crase, tá? São esses três acentos. Quando nós lidamos com palavras isoladas, tá? Nós estamos aqui só treinando a leitura de um vocabulário, certo? Numa relação de palavras isoladas, nós só vamos encontrar dois acentos, o circunflexo e o agudo. Por que nós não encontramos o acento grave? Nós não encontramos o acento grave porque o acento grave ele só acontece dentro de orações ou frases com mais de uma palavra. Por exemplo, se a palavra que está aqui, ó, vamos ler, né? Vamos ler logo essa palavra, aí eu vou explicando essa questão da acentuação. Nós temos a letra que, tem o som do K aspirado, né? Nós temos o Rho, tem som de R. Nós temos o iota, tem som de I. E nós temos o sigma, tem som de S. Então, a primeira sílaba aqui, ó, é Cris. Cris. Tá? Se tiver alguém aí na sala que é chamado de Cristiano, que tem o nome Cristiano ou Cristina, né? E recebe o apelido só de Cris, né? Em grego, você pode escrever, tá?
como vocês estão vendo aí. Tá? Eu vou botar aí no chat para vocês verem, né? Eu vou botar aí com o alfabeto grego. Tá aí, Cris. Cris. Tá? Não sei se tem alguma Cris ou algum Cris aqui na sala, né? Eu me lembrei do programa agora. Todo mundo odeia o Cris, né? É um programa muito interessante. Gosto muito de assistir. A pessoa agora é uma viagem, né? Uma digressão sem tamanho, né? Ok? Então a primeira sílaba, Cris, tá? E a segunda sílaba, ó, temos um tal, um ômicron e um sigma. Tos. Cristos. Cristos. Certo? Quando nós temos uma palavra cuja última sílaba é acentuada com um acento agudo, quando essa palavra vier seguida por qualquer outra palavra, aí esse acento agudo ele vai se tornar em um acento grave, tá? Em um acento grave, certo? Deixa eu mudar aqui meu alfabeto aqui para mim escrever o acento grave. Ver se eu consigo. Depende muito do mapa do teclado. Só porque eu quero eu não vou achar. Pronto, tá aí. Tá certo? Então, o acento agudo de uma palavra, quando essa palavra é seguida por outra palavra, aí nós temos a mudança do acento agudo para o acento grave, tá? Mas isso aí é uma questão de sintaxe. Como nós não estamos lidando com sintaxe agora, nós estamos lidando apenas com palavras isoladas, certo? Então nós vamos encontrar apenas dois tipos de acentos. O circunflexo, que é esse aqui, acima, e o agudo, que é esse aqui, tá? Somente esses dois. Ok? Então, voltando à palavra de cima, tá? Nós temos sus. Sus. Para quem chegou depois, tá? O ditongo ômicron Y, ele vai ser pronunciado como o nosso U, tá? Como o nosso U. Ok? Certo? Por isso eu estou pronunciando essa palavra, ó, sus. E o acento, ele indica, como na língua portuguesa, ele indica qual é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é sus, tá? Sus. Essa sílaba aí que eu sublinhei. Sus. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo captar aí. Quem consegue identificar que palavra é essa? Quem consegue identificar que palavra é essa? Qual é essa palavra em português? Que essa, pronto, o Alexandre já está dizendo aí, ó. Jesus, tá? Como eu disse, é um dos nomes mais conhecidos no mundo todo, né? Então, esse iota inicial, eu já disse, em grego não existe J, né? Esse iota inicial, ele vira um J quando chega no latim vulgar, tá? No latim clássico, não. No latim clássico, ele continua sendo I também. Mas no latim vulgar acontece uma consonantização, tá? A vogal vira consoante. Tá? Então virou J. Jé, sus. Aí o sigma em posição intervocálica, como está aí, no latim clássico, ele é sempre sigma, mas no latim vulgar ele acaba sofrendo aí algumas alterações, e quando chega no português, o S intervocálico vira Z. Então nós temos Jesus. Jesus. Mas em grego, Iesus. Iesus. Tá? A próxima palavra eu já li, vou repetir a leitura até para os que chegaram depois, né? Nós temos um ki, um rho, um iota e um sigma que vai formar cris. E o tal ômicron sigma vai formar tos, Cristos. Cristos. Que a palavra é tal qual no português nós pronunciamos tal qual no grego, com exceção do sigma final, tá? Mas o restante da palavra é exatamente igual, ok?
Deixa eu ver aqui. Inclusive, nas iconografias gregas, é comum a gente ver iota aqui, exatamente. Tá? Que é justamente aí é uma forma dos gregos abreviarem um nome próprio. Tá? Para não ter que escrever Jesus Christos, tudo, aí eles colocam só as duas iniciais, do jeito que está aí. Tá? Às vezes até eles colocam o iota bem no meio do ki, formando como se fosse um X com um corte na vertical. Tá? É uma forma de abreviação. Você encontra muitos manuscritos antigos em que o nome de Jesus Cristo aparece assim, um ki cortado com o iota. Tá? Eu não consigo fazer aqui, tá? Não dá para eu fazer isso com o meu recurso tecnológico aqui agora. Eu teria que desenhar, tá? Eu teria que abrir aqui um outro programa e eu tô com muita tela aberta, aí o computador pode, pode não aguentar. Ok? Então, Christos. Uma outra palavra, tá? Ó, nós temos o lambda. Vejam que nomes próprios, ó, nós também iniciamos com letras maiúsculas, tá? Dependendo da época do texto grego que você esteja lidando, por exemplo, textos da época clássica e até mesmo da época do período chamado Koiné, tá? Você vai encontrar tudo escrito com letras maiúsculas. Tá? Não existia o alfabeto minúsculo ainda, até determinado momento da história da língua grega. Certo? Mas hoje nós, mesmo quando nós estamos lidando com textos antigos, nós diferenciamos as iniciais maiúsculas em nomes próprios, tá? Em início de oração, etc. Ok? Então, nós temos aqui o lambda, tem som de L, nós temos um alfa e um Y formando um ditongo, ó. E eu já disse a vocês, em todos os ditongos são pronunciadas as duas vogais, com exceção desse ditongo aqui de cima. Tá? Então, aqui o ditongo AY, nós vamos pronunciar os dois, só que o Y nós vamos pronunciar como U. Sempre que o Y aparecer num ditongo, nós vamos pronunciá-lo como U, certo? E outra informação, num ditongo, o acento sempre vai ficar na segunda vogal. Sempre na segunda vogal. Em português, nós colocamos o acento na primeira vogal. Em grego, não. O acento sempre vai ficar na segunda vogal. Ok? Então, esse ditongo aqui nós vamos pronunciar como AU. E o acento está no U. Então, a sílaba tônica, aliás, o acento recai na segunda vogal, tá? Mostrando que a sílaba tônica dessa palavra é justamente a sílaba na qual aparece o ditongo. Tá? Eu vou sublinhar aí para nós vermos a sílaba tônica. Ok? Então, L-A-Y vai formar lau. Lau. E essa é a sílaba tônica da palavra. Lau. Depois nós temos um Rho, ômicron, sigma, que vai formar ros. Ros. Lauros. Lauros. Tá? Lauros. Essa aqui, pessoal, é justamente esse aqui é o meu nome. Meu nome, ele também tem origem grega, tá? Lauro tem origem grega, tanto aparece no latim quanto no grego, né? E significa louro, né? A coroa de louro é um prêmio, uma recompensa, um galardão. É o que significa lauros, ok? Então, lauros é a pronúncia dessa palavra. Vejam que todas elas terminam com sigma, tá? Eu disse a vocês que esse nosso encontro de hoje nós lidaríamos um pouco com a questão de morfologia e sintaxe, né? Então, morfologicamente, vocês estão vendo que essas palavras aqui, as três terminam com sigma, tá? Isso tem um significado, tá? Mas vamos adiante. Aí eu queria que vocês, de alguma forma, participassem, tá? Não dá para todo mundo falar, né? Mas eu quero que vocês acompanhem aí, tá? E tentem ir repetindo comigo aí, vocês sozinhos mesmo. Nesse momento de ensino remoto, a gente faz diversas loucuras, né? Então nós temos, ó, um alfa,
né? E ele tem um outro sinal aqui, eu vou já falar sobre ele. Nós temos um lambda, tá? E um y. Eu vou pronunciar logo essas duas sílabas. A primeira sílaba é apenas a vogal a segunda sílaba, le. Lembrem-se que o y é o E fechado, e, a, le. Aí nós temos um xi, um alfa e um ni. O xi tem som de KS, né? Ok? Então, Alexan. Alexan. Um delta, um rho, um ômicron e um sigma vai dar dros. Alexandros. Alexandros. O nome também é reconhecível. Pelo que vocês estão vendo, que nome é esse? Alexandros. Alexandros. Que nome vocês acham que é? Olha, já tem até um aqui na sala, né? É o Alexandre Carvalho, aí já disse até que pesquisou o nome dele, né? E tá aí ele, o Alexandre, seu nome, ó. Alexandros, né? Alexandros. A sílaba tônica é o le, tá? É justamente o Alexandre. Alexandre, né? Alexandre é justamente a pronúncia portuguesa desse nome de origem grega. Ok? Eu vou aproveitar agora para mostrar para vocês aqui um detalhe. Vejam, ó. Essa palavra começa com vogal. Na projeção anterior, ó, nós temos Christos, que começa com consoante. Nós temos Lauros, que começa com consoante. E nós temos o Jesus, que começa com vogal. Olha, Alexandros começa com vogal. A outra palavra abaixo também começa com vogal. A seguinte também. E a próxima também. O que é que vocês observam aí? Percebam que quando a palavra começa com vogal, ela tem um sinal que não é acentuação. Os acentos são circunflexo, o agudo e o grave, que é a nossa crase, tá? Ok? São esses três acentos. Mas vejam que tem um sinal gráfico aqui junto do iota que parece uma aspa, né? Que parece uma aspa simples, é uma aspa que fecha, que tem a que abre e tem a que fecha, né? Isso aqui nós chamamos de aspiração. Aspiração. Certo? Em grego existem dois tipos de aspirações. Nós temos a aspiração, deixa eu botar aqui o alfabeto grego de novo. Peraí, pessoal, deixa eu... É porque faz tempo que eu não mexo com o Windows, pessoal, e eu estou mexendo com o Windows agora aqui para mostrar aqui um negócio, para mostrar justamente isso para vocês. Pronto, tá aí uma aspiração, deixa eu achar outra. Pronto. Então, nós temos dois tipos de aspirações. Tá? Nós temos, ó, vejam que esses dois sinais aqui em cima do ômicron são aspirações. Nós temos uma aspiração, como essa primeira aqui, ó, que é como se fosse a aspa que fecha, tá? E nós temos essa outra aspiração aqui, que é como se fosse a aspa que abre, né? Aquela citação dentro da citação. Por exemplo, você está colocando uma citação, né? E tem uma citação dentro da citação. A citação que está dentro da citação, ela usa uma aspa simples, que é semelhante a essa aqui, certo? Essas aspirações em grego, elas só são usadas com vogais. Com vogais. Tá? Quando ela é semelhante a essa aqui, que está junto do iota, essa aspa que fecha, ela não altera o som da vogal em nada. Então, nós vamos pronunciar a vogal do mesmo jeito, como se não tivesse sinal gráfico nenhum aí. Nós vamos pronunciar I,
do mesmo jeito de qualquer outro iota. Nas palavras aqui, ó, por exemplo, o alfa, né? O alfa está aqui com a aspiração, ok? É a aspiração que não altera o som, nós chamamos de aspiração branda, tá? Aspiração branda, ela não altera o som. Então, nós vamos pronunciar esse alfa como qualquer um outro, A, certo? Vejam, quando a vogal é maiúscula, o sinal gráfico da aspiração é escrito antes dela. Mas quando a vogal é minúscula, ó, a aspiração é escrita em cima dela, em cima da vogal. Só é escrita antes da vogal quando é uma vogal maiúscula, como Alexandros, como Jesus, tá? Agora, quando é uma vogal minúscula, aí nós escrevemos a aspiração, ó, em cima dela. Por exemplo, o alfa, tá aí o alfa com a aspiração, tá? O, o y com aspiração. O iota com aspiração. O eta com aspiração, tá? O y com aspiração, ok? Todos eles aí, ó, todos eles estão marcados com a aspiração que nós chamamos de branda, tá? Uma aspiração suave, ela não altera o som da vogal. Então, nós pronunciamos isso aqui, ó, A, E, I, U. Faltou o ômicron, né? Ômicron, O, tá? E faltou o ômega também. O ômega também, tá? Então, pronunciamos isso aqui, O, e isso aqui, O. Essa aspiração, ela não altera em nada o som das vogais. Tá? Não altera em nada o som das vogais. Ok? Já o outro tipo de aspiração, tá? Deixa eu colocar aqui uma barra aqui no meio separando. Já o outro tipo de aspiração, ele altera o som da vogal. Essa aspiração aqui, ó, vejam que é o contrário dessa, tá? Uma está virada para um lado e a outra está virada para o outro lado. Essa aspiração aqui nós chamamos de aspiração forte, tá? Há quem chame também essas aspirações de espírito, tá? Espírito forte, espírito fraco, certo? Eu evito chamar espírito para ninguém espiritualizar a coisa, tá certo? Então, eu prefiro chamar de aspiração, mas tem quem chame de espírito, tá? Tá certo? Então, essa aspiração aqui nós chamamos de aspiração forte ou aspiração rude. Ela altera o som da vogal. Ela vai fazer com que a vogal seja pronunciada como se tivesse o H do inglês antes. É o nosso RR. Certo? Por exemplo, essa vogal aqui, com aspiração forte, nós vamos pronunciar Ra. Ra. Ok? Como se fosse o nosso R inicial de palavra, como em rato. Certo? Do mesmo jeito, o som da vogal Y vai ser alterado pela aspiração forte. Nós vamos ter, nesse primeiro caso aqui, ó, nós temos E, a aspiração não altera, mas aqui nós vamos ter a pronúncia Re. Re. Do mesmo jeito, o eta. Nós vamos pronunciar o eta com aspiração forte como se fosse Ré. A marcha Ré do carro, tá? Ré. O iota com aspiração forte, nós vamos pronunciar Ri. Ri. O ômicron com aspiração forte, nós vamos pronunciar Ro. O ômega com aspiração forte, nós vamos pronunciar Ró. E o Y com aspiração forte, nós vamos pronunciar Ru. Tá? Aliás, Ri, desculpa. Nós vamos pronunciar Ri. Ok? Então, esse é um detalhe importante para a leitura de um texto grego.
A aspiração, ela, quando for forte, ela altera a pronúncia da vogal. Vejam que a aspiração só se usa no início das palavras. Você não usa a aspiração nas vogais no meio das palavras. Só aparece no início. Ou nas vogais isoladas ou nos ditongos também, tá? Também pode aparecer a aspiração no ditongo, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui o nosso treinamento aqui na pronúncia dessas palavras. Ó. Então, nós temos aqui uma aspiração branda, que não altera, então vai ser A do mesmo jeito, né? Alexandros. Próxima palavra, ó. Nós temos dois sinais em cima do alfa. Nós temos uma aspiração branda, por quê? Porque esse alfa começa a palavra. Toda palavra que começa com vogal, ela tem uma aspiração, ou branda ou forte, tá? E coincidiu desse alfa inicial também, ele ter o acento agudo. Então, é perfeitamente possível você encontrar vogais que iniciam palavras gregas com dois sinais gráficos em cima dela, a aspiração e o acento, ok? A aspiração e o acento. Quando é o acento agudo, é desse jeito aí. Quando é o acento, digamos, o acento circunflexo, ó, nós podemos ter desse jeito aí, ó, circunflexo e a aspiração, tá? Se for a crase, eu, eu não estou aqui lembrado, pronto, tá aí a crase, ó. A aspiração branda, né? E a crase, ó, a aspiração forte, as duas aspirações, ó, com a crase, tá? Então, é possível você encontrar em cima de uma mesma vogal tanto a aspiração quanto o acento gráfico, tá? A aspiração mostra como é que a vogal vai ser pronunciada e o acento mostra que a sílaba onde está aquela vogal é a tônica, certo? Então, a sílaba tônica dessa palavra aqui vai ser essa daí. Essa é uma palavra proparoxítona, tá? A acentuação está na antepenúltima sílaba, ok? Então, ó, nós temos uma aspiração branda e um acento. Tá? A aspiração branda não altera a pronúncia desse alfa, então nós vamos pronunciar como A. E o N é pronunciado como N, tá? Então, an, ok? An. Essa é a sílaba tônica. Aí nós temos um teta, um rho e um ômega, que vai ser pronunciado como tro, tro, antro. Aí nós temos um pi, um ômicron e um sigma. Pos, pos. Antropos, antropos, antropos. Conhecem essa palavra? Antropos. Palavra muito usada em português. Muito usada em português. O que é antropologia? É justamente o que o Rafael e a Elisa estão dizendo aí no chat, tá? Significa homem. É daí que vem a nossa palavra antropologia, né? Antropofagia, antrocentrismo, tá? Antropologia, deixa eu ver aqui, sou antropóloga, né? A Elisa é antropóloga, aí tem que conhecer melhor do que os outros, né? A palavra antropos, ok? Então, antropos é a pronúncia dessa palavra. Vamos para a próxima, tá? Eu botei aqui em ordem alfabética, tá? Nós temos a próxima palavra, ó, começa também com alfa, né? Toda palavra começada com vogal vai ter aspiração. No caso aqui é uma aspiração branda, tá? Deixa eu só voltar. Não, vou falar nessa daqui. Então, é uma aspiração branda, não altera a palavra. Se fosse uma aspiração forte, como essa daí, ó, nós pronunciaríamos ra, ra. Mas é uma aspiração branda, então nós vamos pronunciar a, ok? A, aí a sílaba tônica é essa aqui onde está o acento, ó, tá? Após,
pi, ômicron, sigma, vai dar pos. Lembrem-se que o ômega é o O fechado, os. Mesmo que tenha um acento agudo aqui, pessoal, esse acento agudo, ele não abre o som do ômicron, tá? O acento só indica a sílaba tônica. Não é como no português, que o acento ele abre ou fecha a vogal. Se for circunflexo, fecha, se for agudo, abre. Tá? Em grego, o acento só serve para indicar a sílaba tônica. Ele nem abre nem fecha vogal nenhuma. Certo? Então, a, pos. Sílaba tônica, pos. Aí nós temos um tal e um ômicron, to. Aposto. E a última sílaba, lambda, ômicron, sigma, los. Apóstolos. 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 Quem consegue reconhecer essa palavra? Apóstolos. Quem consegue reconhecer? Exatamente, Alexandre. Apóstolo. Tá? Veja que a nossa palavra portuguesa é exatamente igual. A diferença é só o sigma final que nós eliminamos. Tá? Aconteceu aí uma. Deixa eu me lembrar aqui o fenômeno. Não é síncope, é um apócope. Tá? Um apócope. Ok? Caiu o sigma final. Certo? Apóstolos. Próxima palavra. Próxima palavra. Nós temos um alfa de novo, ó, com aspiração branda, não altera a pronúncia da palavra, né? Então vamos pronunciar a. A. Depois nós temos um rho e um iota, ri, ri, a, ri. Aí nós temos um teta sozinho, tá? Ele, aliás, ele pertence à sílaba rho, iota, teta. É uma sílaba só. Ok? Então nós vamos ter rit, rit, a, rit. E nós temos, por fim, um mi, som de M, um ômicron, som de O, e um sigma, mos. E essa é a sílaba tônica. Aritmos. 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 Alguém consegue recuperar o sentido dessa palavra em português? Alguém consegue recuperar? Aritmos. Vou dar uma dica. Lembrem da aritmética. Aritmética. Quem suspeita aí o que é o aritmos? Vamos lá, deem pelo menos um chute aí. Passou perto. A aritmética faz parte da matemática, Elisa. Tá dentro da matemática. Tá? É o principal elemento da matemática, né? A Thalia disse algarismo. É o algarismo, mas algarismo numérico, Thalia. Porque algarismo pode ser também as próprias letras, né? Ok? Então, são os números, tá? Aritmos é número. Tá? Não podemos ter medo de arriscar. Não, de jeito nenhum. Não precisa ter medo, não, viu? Podem falar aí. Tá? Não estou avaliando, vou dar nota a ninguém. Tá todo mundo aprovado na oficina, tá certo? Para mim é uma honra tê-los aqui para aprender esse conhecimento que pouca gente no Brasil tem, viu, pessoal? Tá? Eu vou até dizer aqui uma coisa para vocês, ó. Eu sempre digo isso quando dou aula de latim, tá? Quer ter emprego fácil? Aprenda latim, porque quase todo curso de letras tem disciplina de latim e a quantidade de professores é muito pequena, tá? É muito pequena. E a quantidade de pessoas que sabem a língua grega é menor ainda. É menor ainda. Principalmente o grego clássico e o koiné, que é esse que nós estamos ensinando a vocês, tá? Pouca gente conhece. Aqui no Ceará, eu conto nos dedos. A gente conta nos dedos quem tem conhecimento da língua grega.
Inclusive, hoje à tarde, no grupo de trabalho Estudos de Língua, Literatura e Cultura Clássicas, nós vamos ter uma das maiores autoridades de língua grega do Ceará e do Brasil, tá? Professora Ana Maria César Pompeu, que inclusive é a presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, certo? Então, hoje à tarde, nós vamos ter no grupo de trabalho, tá, a participação dela, que muito me honra, ok? Então, voltando aí ao nosso... Então, querem emprego fácil aí nas universidades em que existem um curso de letras? Aprendam grego, tá? Aprendam grego, que não é muito difícil você entrar na carreira docente, não, tá? Então, vamos lá. Aritmos, né? Próxima palavra. Treinando aqui ainda, continuando nosso treinamento aqui na leitura, tá? Lembrando que a nossa oficina tem como propósito capacitá-los a decodificar foneticamente, tá? Os textos em língua grega. A partir da leitura e da decodificação fonética, você pode pegar qualquer dicionário de língua grega e ver o significado das palavras, porque ler você já sabe, falta só o significado, tá? E aí isso é o mais fácil para quem sabe ler. Ok? Então vamos lá. Essa palavra aqui, ó, começa com gama, não tem aspiração, tá? Deixa eu ver se vocês estão atentos. Por que essa palavra não tem aspiração? Por que essa palavra não tem aspiração? Porque é consoante. Exatamente, porque é uma consoante, tá? Ela começa com consoante. As aspirações só são usadas, tá? Em palavras que iniciam com vogais. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, ômega e y. Somente palavras iniciadas com vogais têm aspiração. Como essa palavra inicia com consoante, ela não pode ter aspiração. Tá? É um gama. O gama tem som de G. Aí nós temos um alfa, tá? E a sílaba tônica é essa daí. Então, um gama e um alfa, Gá. Gá. Ok? Depois nós temos um Mi, som de M, ômicron sigma, Mos. Gamos. Gamos. Conseguem suspeitar que palavra é essa? Deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem suspeitar antes da minha dica. Tem uma ideia do que seja gamos? Vou dar uma dica, tá? É só você lembrar do bígamo. Bígamo. O que é o bígamo? O que é o bígamo? O bi é duplo, tá? Ana. E o que seria o gamos? Bigamos. Casamento é esse mesmo, relação. Pronto. Gamos é casamento, pessoal. Matrimônio. Bígamo é aquele que tem dois casamentos, tá? É o que tem dois casamentos. Então, gamos é casamento em grego. Gamos. Ok? Vamos para a próxima palavra. Começa com inicial maiúscula, tá? Isso mostra que é um nome próprio, né? Um substantivo próprio, o nome de alguém ou de algum lugar, cidade, país, tá? Continente. Nós temos o delta maiúsculo, não tem aspiração, porque não é vogal. Aí nós temos um iota na sequência, certo? E um alfa. Lembrem-se, ó, ditongo, iota alfa, nós vamos pronunciar as duas vogais, tá? As duas vogais. O acento, ó, recai na segunda, tá? Mas isso aqui é um ditongo, ok? Então nós vamos pronunciar um delta, um iota e um alfa de A. Lembre-se, tentem se policiar para não ler di, tá? Não é di, é di, tá? Tentem se policiar para pronunciar como di, dia.
E essa é a sílaba tônica. Dia. Ok? Aliás, isso aqui não é ditongo, tá, pessoal? É um hiato mesmo. Isso aí são duas sílabas separadas. Deixa eu tirar aqui a sublinha daqui. As duas vogais estão juntas, mas não são um ditongo aí. Ok? Parece muito, mas não é. Dia. Depois nós temos um beta e um ômicron. Bo. E lambda, ômicron, sigma, los. Diabolos. 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 Quem suspeita que nome é esse? É esse aí mesmo, Alexandre. Ah, para Alexandre, você tá que é um grego já, viu, Alexandre? Você tá que é um grego, Alexandre. Tá? Demônio, Ana Cléris, nós vamos já ver demônio. Nós não vamos enxergar, não, né? Nós vamos já ler. Nós não vamos ver, não, mas nós vamos já ler a palavra, tá? Esse aqui é o diabo. É o diabolos. Diabolos. Diabolos, pessoal, é aquele que lança, é aquele que acusa, né? É o acusador, é o que lança em rosto. Esse é o sentido da palavra diabolos. É o acusador, né? Que aí virou o nome próprio diabo. Ok? Próxima palavra, nós temos um Y iniciando, por isso nós temos uma aspiração, no caso é uma aspiração branda, não altera a pronúncia da vogal, e ela também tem o acento, mostrando que é a sílaba tônica, ok? Na mesma sílaba nós temos o teta, que vai formar et, et, tá? E a próxima sílaba, uni, ômicron, sigma, nos. Cuidado para não querer ler o ni como V, tá? Em grego não tem o som de V. Ok? Etnos. Etnos. Quem suspeita o que é etnos? Vamos lá, deixa eu ver aí o povo que é perspicaz. O que seria etnos? É só você lembrar de etnografia, etnofobia, etnocídio, exatamente, povo, povo, nação, tá? Povo, nação. Vamos ver quem acerta mais, viu? Vamos lá, vamos brincando aqui mais com a nosso treinamento da leitura, tá? Deixa antes eu dar uma paradinha aqui. Essa, pessoal, é a melhor metodologia que eu acho para ensinar vocês a lerem alfabeto grego. O melhor ainda seria se eu colocasse um texto grego. Mas para eu adaptar um texto grego com o vocabulário que vocês conhecem, isso ficaria muito difícil para mim, tá? Então, eu acho essa metodologia de apresentar palavras que são palavras cognatas da língua portuguesa, tá? Eu acho mais agradável para nós, tá? Mas me deem um retorno aí. Está sendo eficiente nosso treinamento aqui na leitura? Vocês estão conseguindo aprender como é que se lê com o alfabeto grego? Essa questão das aspirações, dos ditongos, a sílaba tônica. Me deem um retorno aí para eu ver se eu estou conseguindo alcançar aí os meus objetivos, né? Ó, Samara, Clara, pronto. Então, pelo menos os que se manifestaram aqui, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão, tá? Eu estou aberto aqui a sugestões, ok? Mas hoje nós vamos treinar apenas palavras. Aí amanhã, no nosso último dia, aí eu coloco frases e orações, coloco inclusive textos originais para nós lermos, tá? E tentarmos entender algumas coisas aí da sintaxe da língua grega. Nós já estamos vendo aqui algumas coisas de morfologia. Vocês já podem ver que todas essas palavras terminam com a mesma desinência, né? Todas as palavras aí estão terminando com a desinência O, ômicron, sigma, que é o os, tá? E essa terminação, pessoal, ela
tem um significado morfológico. Tem um significado morfológico. Tá? Todas essas palavras aí terminadas em ômicron, sigma, elas são palavras masculinas em grego. Tá? São palavras masculinas. Por que eu comecei com palavras masculinas? Porque elas são mais simples, a morfologia delas acaba sendo mais simples, tá? Ok? Embora eu não esteja falando de flexão morfológica aqui nesse nosso momento, que não é propósito dessa oficina, tá? Ensinar sobre flexão morfológica, aí já é um curso de língua grega já, tá? Que vai além do propósito dessa oficina, certo? E eu comecei por serem palavras morfologicamente falando mais simples, ok? Então todas essas palavras terminadas em ômicron, sigma são palavras masculinas, pessoal. Tá? Em português, em latim, por exemplo, se você pega o latim, a desinência das palavras masculinas é o US, tá? É o US. É a desinência das palavras masculinas, que é muito próximo, ó, por serem línguas indo-europeias do mesmo jeito, tá? O ômicron sigma do grego equivale ao S do latim. Tá? No português, a desinência do masculino é o O. Tá? Por quê? Porque nós derrubamos o S final do latim vulgar. Eita, pessoal, lá vem o concorrente. Toda terça-feira tem o concorrente aqui, o carro da fruta. O som dele é alto que só, pessoal. Me atrapalha. Se vocês quiserem, viu? Pacotão de laranja. Aqui, o carro da fruta passando aqui, com o seu som potentíssimo. Sim, então aproveitar que ele se calou um minutinho. Então, nós derrubamos o S dos nomes próprios masculinos em latim. Nós derrubamos o sigma, tá? Da desinência do masculino do grego. Aí para nós chegou só o ômicron. Nós derrubamos esse S, tá? Então essas palavras aí são palavras masculinas. Ok? Próxima palavra, né? Etnos, que é povo. A próxima. Nós temos um Y, vogal, obviamente vai ter uma aspiração branda, que não altera a pronúncia. Se fosse a aspiração... Opa, deixa eu botar aqui a letra grega de novo. Tá? Se fosse uma aspiração forte, nós teríamos re. Mas como é a aspiração branda, não altera, vai ficar e. Aí, um Y e um rho. Aliás, o Y está sozinho na sílaba, tá? Vai ser e. Depois nós temos um rho e um eta. Aqui é a sílaba tônica, eu sei por causa do acento, tá? Então, e, ré. E, ré. E no final, mi, ômicron, sigma, mos. Eremos. Eremos. Quem suspeita, vamos ver quem suspeita o que é o eremos. Eremos. É só você lembrar de eremita. Deixa-me ver outra palavra que usa aí o mesmo. Mais ou menos, passou bem pertinho, Elisa. O eremita é o solitário. Tá? E o que seria o eremos? Deixa eu ver se eu encontro outra palavra aqui que usa essa mesma. A ideia é a mesma, o Alexandre. Solidão, solitário, sozinho. Mas o sentido mesmo dessa palavra é deserto. Deserto. Por quê? Por que eremita é solitário? É o que vive no deserto. É o que vive sozinho. É o que está isolado lá no deserto. Tá? Então, eremos é deserto. Tá? Deserto. Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, para nós irmos mudando aqui as letras, tá? Aí já tem algumas palavras aqui com aspiração diferente, tá? Vamos a essa palavra aqui, ó. Esse carro da fruta é uma comédia, pessoal. Deixa ele passar aqui, que o som dele é muito alto, pessoal.
Toda semana na minha aula remota esse carro do som passa, atrapalha. Vamos lá, vou tentar com ele passando aqui mesmo, tá? Ó, nós temos um Y. Vejam, a aspiração é branda, não altera o som, né? E. Aí nós temos um Fi e um Eta, acento, aqui a sílaba tônica, tá? Vai ser fé e fé. E fé. Depois nós temos um Mi e um Y, me e fe, me. Aliás, e fé, me. E no final, Rho, Ômicron, Sigma, Ros. Efêmeros. Efêmeros. Essa aí é muito simples, pessoal. Essa aí todo mundo vai descobrir. O que é efêmeros? O que é efêmeros? Exatamente, Alexandre, Clara. Efêmero é uma coisa passageira, né? É uma coisa de pouca duração, tá? Essa palavra é formada por duas outras, tá? Ela é formada pela preposição que vira prefixo fi, pi, e emeros, né? Que é a palavra dia. Então, é o que acontece só em um dia. Só dura um dia. É passageiro, é efêmero. Ok? Efêmeros. Passageiro. Uma outra, muito simples. E aí, para nós treinarmos agora a aspiração forte, né? Que não tinha aparecido nenhuma aspiração forte até agora. Né? Nós temos um eta, tem som de E aberto. E ela tem o acento também. Isso mostra que ela é a sílaba tônica. Depois nós temos um... Sim, pronunciando, né? O eta com aspiração forte ó, vai ser pronunciado ré. A marcha do carro, tá? Ré. Ok? E é a sílaba tônica, ré. Depois nós temos um lambda e um iota, li. E nós temos um ômicron sigma no final, os. Hélios. Hélios. A aspiração forte, pessoal, quando vai ser transliterada, nós transliteramos como o inglês, tá? Como o inglês. Aí nós botamos esse som da aspiração forte como H. Nós transliteraríamos essa palavra assim, ó. Hélios. Hélios. Ok? Suspeitam que seja Hélios? Vamos ver, deixa eu ver quem é que acerta. Olha aí o Matheus Germano, foi em cima, tá? Foi em cima, é o Sol. É daí que vem o heliocentrismo com o H, né? Aí a gente não pronuncia o H do heliocentrismo, né? Mas esse H é justamente a escrita dessa aspiração forte. Helios é o Sol. Heliocentrismo ou heliocentrismo é a perspectiva que considera o Sol como sendo o centro. Ok? Helios, Sol. Muito bem, Matheus Germano. E o Alexandre também. Os dois acertaram. E a Clara também disse Helios. O hélio, né? Também pode ser o hélio, mas o hélio aí é o Sol. Ok? Vamos para a próxima. Muito simples essa daqui, ó. Nós temos um θ e um M e um Y. Vai formar T. Ó, o T aspirado, né? Quem pronunciar como o inglês vai pronunciar C. Né? O T com a língua para fora, né? C. Quem pronunciar o T soprado vai pronunciar T. T. Ok? E no final, ômicron sigma, os, que é a sílaba tônica. T. Os. Teos. Teos. Tá? Eu adquiri, pessoal, deixa eu fazer aqui uma justificativa aqui para vocês, tá? Eu adquiri um vício de linguagem na pronúncia grega. Eu não pronuncio teta como TH e muitas vezes também não pronuncio como T, tá? Eu pronuncio só como T mesmo.
tá? É um vício de linguagem meu, tá? Eu não sou falante da língua grega, e depois de velho a gente perdeu o costume, né? O sotaque é difícil, tá? É difícil. Eu já tentei, mas quando eu não estou me policiando, escapola, tá? Então eu vou pronunciar muitas vezes aqui, vai escapulir, eu vou pronunciar o teta não como T, mas vou pronunciar como T, língua dental, tá? Ok? Então relevem, tá bom? Então vamos lá. Teos. Teos. Muito simples também. O que é o teos? Vamos ver quem acerta. Muito bem, Alexandre. Deus. É daí que vem teologia, teocracia, teocentrismo, tá? Vem daí. Teos. Deus. Próxima palavra. Próxima palavra. Deixa eu ver essa daqui. Eu quero ver a perspicácia de vocês, tá? Ó, um teta e um eta. Té. Sigma a y. Sigma alfa y. Ó, nós temos um ditongo, tá? Lembrem-se que o Y no ditongo ele é pronunciado como U. Então, esse ditongo aqui, ó, au. Como lá no meu nome, ó. Como lá no meu nome, Lauros. Lauros. Ok? Voltando, deixa eu ver, tá aqui. Então, nós vamos pronunciar esse ditongo au. Té, sal. Té, sal. E a última sílaba, que é a tônica, Rho, ômicron, sigma, ros, Tessauros, Tessauros, Tessauros. Deixa eu ver quem é que consegue perceber o que significa essa palavra. Tessauros. Vamos lá, deixa eu ver quem acerta. Tá? Vai ganhar 2 pontos na média da nota final da oficina do alfabeto grego. Tessauros, olha aí, nós tivemos um ganhador, rapaz. O Rafael acertou. Tessauros é tesouro, pessoal. Tesouro. Tesouro. Muito bem, Rafael. Muito perspicaz, tá? Tessauros, tesouro. Vamos mais algumas. Tem umas aqui que são muito simples, pessoal. Muito simples mesmo, tá? É praticamente, a nossa palavra é praticamente a transliteração da deles, tá? Vamos essa daqui, ó. Nós temos um teta, um rho e um ômicron, é a sílaba tônica, tro, unir o ômicron sigma, nos. Tronos. Tronos. Essa aí é muito simples, pessoal. Né? O Alexandre está dizendo que Thesaurus no inglês é um tipo de dicionário. Mas é o nome do dicionário porque o dicionário é um tesouro, Alexandre. O nome do dicionário é tesouro por causa do conteúdo dele. Tá? Vamos lá. E tronos. Tronos. Tessauros, o Alexandre, do jeito que está escrito aí, é quase a transliteração da palavra grega que nós acabamos de ver. A diferença é que no lugar do U, que é do latim, né, é o O do grego. Tessauros. Vamos lá, vamos ver a perspicácia aí de vocês. O que seria tronos? O que seria tronos? Essa talvez uma das mais fáceis que tem, pessoal. Trono, exatamente, tá? É o trono do rei, né? O lugar onde o monarca se assenta. Tronos. Vamos para a próxima palavra, ó. Eu vou começar a ler um pouco mais rápido, tá? Se tiver rápido demais, vocês vão me dizendo, tá? Aí vocês digam onde é que está a dor, e aí eu vou maneirando, tá bom? Então, cataclismos. 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 Quem sabe que palavra é essa? Cataclismos. Cataclismos. É muito simples também, pessoal. Essa palavra aí, inclusive, tem em português, do mesmo jeito.
Tá? Cataclismos. É um cataclisma. Tá? É um cataclisma. Algo, né? Algo desastroso, né? Um terremoto, alguma coisa desse tipo. Um cataclisma. Né? Cataclismos. Vamos para o próximo. Por favor, pessoal, essa daqui não venham me falar besteira, não. Pelo amor de Deus. Tá? Por favor. Pensem bem antes de responder isso aqui. Quem responder besteira vai levar uma lapada. Vou tirar logo 5 pontos da média quem responder besteira. Vamos lá. Nós temos um mi e um y. Vai dar mi. É a sílaba tônica. Teta, ômicron, sigma, tos. Mitos. Mitos. É essa palavra. O que ela significa? Não venham falar besteira para mim, não, pelo amor de Deus. Pronto. Ó, lembrem-se que o ômicron sigma, pessoal, é o masculino singular, viu? Certo? Então, o ômicron sigma não é plural, é sempre singular. E é mito, tá? Por favor, não venham chamar determinadas pessoas de mito, não, viu? Por favor, aqui na nossa oficina de alfabeto grego, não. Por favor. Certo? A gente chamar de imbecil ainda vai, mas usar a palavra grega tão bonita dessa, mitos, para imbecil, não faça isso não, pelo amor de Deus. Vamos para a próxima. Próxima palavra, muitíssimo conhecida também. Nós temos um N e um Y. Ne. Kappa, Rho, Ômicron, Sigma. Cross. Sílaba tônica, cross. Necros. 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 O que seria o necros? Exatamente. Né? Exatamente. Tá? Necros. Na verdade, é a morte. Tá? É a morte. Necros. Tá? É daí que vem a nossa palavra necrotério, necrose, necrofilia. Né? Tá? Necrose é morte. Vejam que no grego é masculino e em português é feminino. Tá? Isso é muito comum, viu? Uma palavra de uma língua para outra mudar de gênero. Okay? Então, necrose é morte. Morte. Vamos para a próxima. Essa daqui também, deixa eu ver aí a perspicácia de vocês. Ó. Nós temos polemos. 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 Piômicron, po, sílaba tônica. Le, lambda y. Miômicron, sigma. Mos. Polemos. O que seria polemos? Deixa eu ver aí quem acerta. Polemos. É daí que vem polêmica. É daí que vem polemizar também. Né? O que seria uma polêmica? O que seria uma polêmica? O que seria polemizar? A origem da palavra polêmica e polemizar é justamente no grego polemos. Na verdade, é disputa. Polemizar, polêmica, é uma disputa, tá? Que tem como sentido primário guerra, ok? Polemos pode ser guerra, polêmica, disputa. Então, polemos. Polemos. Próxima palavra, deixa eu botar com P minúsculo. Essa daqui também é muito simples, ó. Ó, pi ômicron rho, por. Ni ômicron sigma, nos. Pornos. Pornos. O que seria pornos? Nós temos a palavra pornografia, pornofonia,
é justamente o sentido de pornô, tá? Pornos é adúltera. É uma adúltera, pode ser adúltera, mas é uma prostituta. Pornos é prostituta, tá? É daí que vem o pornô, né? Pornô, pornografia, né? Pode, não apenas prostituta, prostituição, pode ser imoralidade também, é daí que vem porneia, né? Então, imoralidade, tá? Indecência no sentido da sexualidade, ok? Então, pornos. Próxima palavra, olha aqui, uma palavra começando com sigma. Começando com sigma, não começa com vogal nenhuma, tá? Em português nós não temos esses casos, mas no alemão tem, no inglês, em várias outras línguas tem palavras começadas com a sibilante, tá? E essa daqui é tal qual o português, pessoal, tal qual. Quero ver quem é que responde primeiro, ó. S, ó, começa com s, can, sílaba tônica, da, los. Escândalos. Escândalos. O que é escândalos? É um escândalo. É óbvio, né? Essa aqui é muito simples. Muito simples. Escândalos. Tá? É o escândalo. É algo que deixa as pessoas abismadas. Né? Deixa as pessoas de boca aberta. Próxima palavra, deixa eu botar com sigma minúsculo. Escorpios. Escorpios. Ó. Cor pi, sílaba tônica, os. Escorpios. O que é que vocês acham que é o escorpios? Escorpios. Isso é quase igual ao português, quase igual. É só vocês pensarem aí, pronto, é isso aí mesmo, escorpião, tá? É o escorpião. Escorpios, escorpião. Vamos adiante, caminhar um pouquinho mais rápido. Olha essa outra aqui, ó. Deixa eu botar o fi minúsculo. Nós temos um fi, um alfa, um rho, far, sílaba tônica, um mi, um alfa, mar, capa, ômicron, sigma, cos, fármacos, fármacos. O que é que vocês acham que é o fármacos? É o remédio, muito bem. Também, isso aí foi muito fácil. Fármacos é o remédio. Também pode ser o feitiço, pessoal. Também pode ser o feitiço, porque o remédio na antiguidade era mais um feitiço do que um remédio mesmo, tá? Ok? Pode ser feitiço. É feitiço. Feitiçaria. Tá? O remédio na antiguidade era uma feitiçaria. Tá? É o fármacos. Outra, bem conhecida. Fi, ômicron, e o acento, né, sílaba tônica, fo. Um beta, um ômicron, sigma, bos, phobos. Phobos. O que é o phobos? Medo. Muito bem. Rapaz, vocês estão, que é o Benjamin Netanyahu. Ai, não, ele é israelita, fala hebraico. Eu trocando aqui os países, ó. Vocês estão, quem é que é o... A Grécia está tão insignificante na atualidade, né? Econômica e politicamente falando, ninguém conhece quase autoridade nenhuma da Grécia, né? Vocês conhecem alguma autoridade grega atualmente? Eu não conheço, não. É tanto que eu citei que o Benjamin Netanyahu, que era o ex-primeiro-ministro de Israel, né? Que foi derrotado agora nas eleições. Então, Phobos, medo. Vamos para a próxima. Para a próxima, eu poderia deixar com maiúsculo, tá? Mas vou deixar minúsculo, tá certo? Mas eu poderia deixar maiúsculo também, porque também é um nome próprio. Ó, nós temos um ki, um rho e um ômicron, né? O ki é o capa aspirado, né? K. Aí nós temos um rho e um ômicron. Cro, cro, sílaba tônica. Nos, cronos, cronos. É o tempo. Muito bem, Alexandre.
Se eu deixasse com letra maiúscula, seria o nome lá do deus da mitologia grega, o Cronos, que é o tempo, né? Vocês lembram da mitologia grega? Ó, pessoal, a professora Ana Maria, que vai estar hoje no grupo de trabalho de letras clássicas, tá? Ela, de todas as pessoas que eu conheço, é uma das que mais conhece sobre mitologia grega, tá? Tem um conhecimento de mitologia grega extraordinário. E muito Extraordinário. simpática. Hã? E muito, muito, muito simpática, né? Exatamente, exatamente. Todo tempo sorrindo, todo tempo sorrindo. Tá? Então a professora Ana Maria vai estar conosco no grupo hoje. Deixa eu procurar logo aqui o link para eu mandar para vocês aqui, e aí vocês já estão convidados a assistir, tá? Deixa eu pegar aqui o link, que aí eu já dou aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu tomar aqui 2 minutinhos aqui. Pronto. Aqui, deixa eu botar o link aí para vocês, ó. Cadê? Tá aqui. Pronto, vou colocar aí no chat para vocês, pessoal. Tá aí o link, ó. Tá aí o link para vocês assistirem, tá? Participarem do grupo temático de hoje à tarde, tá? Começa 3h30. Deixa eu botar a hora também. 15h30 às 17h30. Ixi, saiu com o alfabeto grego. Saiu com o alfabeto grego aí, ó. Esse ETA aí é o H, viu? O H de hora. Tá? Mas porque eu tô com o meu teclado aqui configurado para o grego. Ok? Então estão convidados, viu? Prestigiem lá as apresentações, as comunicações. Quem vai fazer a abertura é a professora Ana Maria, tá? Presidente da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Voltando, continuando. Vamos lá. Sim, então se ficasse... Sim, eu nem disse o que eu ia dizer. Lembrem da mitologia grega, o Cronos é aquele que devora os seus filhos. Todo filho que o Cronos tinha, ele devorava. É muito interessante, pessoal, a mitologia grega. Olha, eu tiro o chapéu para os gregos. Tiro o chapéu para os gregos. Porque eu vou usar aqui um termo sociriano, né? Sociriano. A simbologia, a riqueza simbólica dos mitos gregos é fantástica, pessoal. É fantástica. O Cronos, como aquele que devora, né, os seus filhos, é justamente a ideia do tempo, que o tempo devora tudo, pessoal. O tempo consome tudo. Até rocha. Para quem já estudou um pouco sobre geografia, geologia, essas coisas aí, não é minha área, eu tô falando como um gaiato, né? Não era nem para eu estar dizendo essas coisas, porque eu posso estar falando besteiras, mas isso eu já vi, tá? A areia, pessoal, nada mais é do que as rochas em decomposição. O tempo vence até as rochas, né? É justamente a ideia do mito lá do Cronos que devora os seus filhos, tá? Então, se fosse aqui o Cronos, o deus da mitologia grega, seria com o Ki maiúsculo, tá? Seria com o Ki maiúsculo. Ok? Vamos lá, vamos continuando aqui. Ó, última palavra das masculinas, tá? Eu não vou mostrar só a palavra masculina, vou mostrar algumas femininas também. Ok? Mas a última aí, ó, nós temos um psi e um ditongo na sequência, ó, um y e um y. Lembrem-se que o y sozinho ele tem som de u, mas num ditongo ele tem som de u. Então aqui eu, pseu, dos, pseudos, pseudos. O que é o pseudos? É pseudo. E o que seria uma coisa pseudo? O que seria uma coisa pseuda? Pode ser algo falso, pode ser mentira,
tá? Então, pseudo é mentira ou falso, certo? Pseudo 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 professor, falso professor. Pseudo político, falso político. Pseudo fruto, falso fruto, tá? Ok? Pode ser mentira também. Ok, pessoal? Vamos agora a algumas palavras de um gênero diferente. Olha aí, palavras que não terminam com os, pessoal. Todas as que nós vimos até então terminavam com o ômicron sigma, né? Com os. Mas agora nós temos palavras terminadas com desinências diferentes. Vamos ler de forma mais rápida, tá? Apologia. Apologia. O que é que vocês acham que é apologia? Apologia. Aí é português puro. Português puro, é apologia. E o que é uma apologia? E o que é uma apologia? O que é uma apologia? Apologia é defesa, pessoal. É discursar em defesa de alguém ou de algo. Tá? É fazer uma defesa. Ok? Então, apologia. Olha outra palavra aí muitíssimo conhecida. Só muda a pronúncia do português, mas a escrita é a mesma. Se fôssemos escrever em português, ó, com o alfabeto latino, ficaria assim. Tá? Ficaria assim. Ok? É igual ao português. Nós temos a vogal, a aspiração branda, que não altera, a cia. Lembrando que o sigma sempre tem som de S, nunca de Z, tá? Não é azia, é a cia. A cia. O que é que vocês acham que é a cia? O que é que vocês acham que é a cia? Hein, pessoal? O que é a Ásia? É a Ásia, o continente asiático, tá? É a Ásia, ok? A Cia é a Ásia. Vamos mais uma outra. Deixa eu botar isso aqui com minúsculo. Vou mudar aqui meu alfabeto. Pronto. Vamos lá. Um beta, um lambda, um alfa e um sigma. Blas. Um fi, um eta, fé. Um mi, um iota, mi. Alfa, a. Blasfemia. Blasfemia. O que é que vocês acham que é uma blasfemia? É uma blasfêmia. Muito bem. Rapaz, vocês estão do bom, viu? Em grego. A Samara tá que é uma bala, menino. Já captando aí, já. Isso aí, Samara. Meus parabéns. A Clara também, o Matheus, o Gabriel. Vocês estão concorrendo, é? Quem é que diz mais rápido? Tá, então, blasfemia. Blasfêmia. Vamos para outra aqui. Muito conhecida também nossa, ó. G, não é G, tá? Um gama e um Y. G. Nea. Lo. Guia. Genealogia. O que é uma genealogia? Olha aí o Gabriel, rapaz. É uma genealogia. É uma análise da família de alguém, né? É uma análise da família dos ascendentes de alguém, tá? É a ideia da árvore genealógica, né? Dizer quem eram os pais, os avós, os bisavós, os tataravós e assim vai. Isso é a genealogia. Vamos adiante, caminhando um pouquinho mais rápido. Olha aqui uma palavra muito importante. Aí está com gama maiúsculo, eu vou botar com gama minúsculo, tá? Nós temos um gama e um Y que fica gui, um ni e um eta, né. Guiné. O que é que vocês acham que é Guiné? Olha aí a lista de frequência, pessoal. Mas não vão embora não, viu? Depois não vão embora não. Tá aí a lista de frequência no chat, tá? Ok? O que é que vocês acham que é Guiné? Guiné. Deixa eu dar uma dica.
É daí que vem ginecologista, ginecologia. O que é que vocês acham que é Guiné? Uma das palavras mais importantes de todas as línguas. Exatamente, Alexandre. Mulher, tá? Guiné é mulher. É daí que vem ginecologia, ginecologista, tá? Guiné, mulher. Outra. Essa aqui é quase português também, ó. Olha só, pessoal, prestem atenção aqui, ó. Primeira vez está acontecendo, ó. Nós temos um ditongo. A aspiração recai sobre a segunda vogal do ditongo, certo? E aí, como é uma aspiração branda, não altera o som. Então vai ficar ei. Ei, dó, lô, lá, tri, a. Eidololatria. Eidololatria. Deixa eu ver quem acerta. Olha aí o Gabriel. Rapaz, o Gabriel é uma bala, menino. Gabriel é uma bala. Idolatria, pessoal. Eidololatria é justamente idolatria. Tá? Idolatria. Adoração a algo. Ok? Vamos para a próxima, ó. De novo, um ditongo, ó. Aspiração recaindo sobre o ditongo, pessoal. Eu Caristi. Olha eu pronunciando aí com meu sotaque cearenseis, ó. Ti. Não é ti, é ti. Eucaristia. Eucaristia. O que é Eucaristia? É a Eucaristia, né? É uma benevolência, um benefício, né? Uma ajuda, um socorro, tá? Ok? Eucaristia. Eu é um prefixo que significa boa, caris é um dom, uma dádiva, tá? Então é uma boa dádiva, é um benefício, tá? É um benefício, ok? Eu não sei, Gabriel, se o país Guiné tem alguma coisa a ver com o grego. Não sei. Não sei. É uma boa investigação aí a fazer, viu? Vou passar essa tarefa para você, dar uma pesquisada aí e descobrir se tem a ver ou não. Mas é muito curioso isso aí. É interessante. Vamos lá, pessoal. Próxima. Outra palavra muito conhecida nossa. Capa, alfa, rho, car. Delta, iota, alfa, dia. Cardia. O que é cardia? Coração. Muito bem, Alexandre. Ó, pessoal, todas essas palavras aqui, ó, que são terminadas ou com alfa ou com eta, são palavras femininas, tá? Palavras masculinas são aquelas terminadas em ômicron sigma, como aquelas muitas que nós vimos, tá? Teos, polemos, phobos, ok? E as palavras terminadas em alfa e eta são palavras femininas. São palavras femininas. Já ensinando aí um pouco sobre morfologia para vocês. Vamos para a próxima. Cada dia estava repetido, né? Próxima. Catastrofé. Catastrofé. Muito simples também. É uma catástrofe. Uma catástrofe, uma tragédia. Né? É uma tragédia. Não é tragédia no sentido de drama, tá? É uma tragédia no sentido de algo catastrófico mesmo que aconteceu. Ok? Catastrofé. Vejam, termina com eta, é uma palavra feminina. Próxima. Categoria. 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 O que é uma categoria? Cuidado com o falso cognato, viu? É uma categoria. Mas o que é uma categoria? Né? É uma classificação, é um tipo, né? É um tipo, uma classificação. Ok? Então, categoria é uma classificação, é um tipo, tá? Uma classe específica. Tipo de algo. Próxima.
Clima. Clima. Isso aqui também é um falso cognato, viu, pessoal? Eu botei aí, mas o sentido não é o mesmo no português, não. Tá? Parece, né? É um falso cognato. Parece clima, mas é região, tá? É uma localidade. Uma localidade. Mas em alguns contextos da língua grega também pode significar clima também, tá? Mas o sentido primário mesmo é de região, ok? Clima. Vamos para a próxima. Olha aí, leiturgia. Vejam aí dois ditongos, ó, pessoal. Ei, lei. Olha outro ditongo, ó, u, né? Que na sílaba fica tur. Leiturgia. Leiturgia. É justamente a liturgia, tá? E o que é a liturgia? E o que é a liturgia? A liturgia é o serviço, é a sequência de ações que são feitas em um determinado serviço, né? Pode ser do culto, mas também no grego, liturgia pode ser também qualquer serviço público. Pode ser serviço público também, tá? Inclusive o servidor público no grego é o leiturgos. É o leiturgos, tá? Liturgia é o serviço, né? Ok? Vamos para a próxima. Aqui realmente começa com letra maiúscula. Mi alfa, ma, kappa y, q, delta omicron, do, nu, y, ni, e o alfa, a. Maquedonia. Maquedonia. O que é a Maquedonia? É justamente a Macedônia. Muito bem, Alexandre. Nota 10. Maquedonia. Próxima palavra, muito conhecida também. Ó, profeteia. Profeteia. O que é a profeteia? Profeteia é a profecia. Passou perto, Rafael. Bateu na trave. Profecia, tá? Profecia, ok? A profetisa seria a profeté. Profeté. Tá? E o profeta é o profetó. Profetés, que também tem palavras masculinas terminado com eta sigma. Deixa eu ver. Capa, capa, capa. Capa, capa, capa. Eu não entendi o que é não, Rafael. Capa, capa, capa. Ah, é a risada, né? Entendi. Olha aí. Olha aí, o Rafael já criou a risada em grego, pessoal. Capa, 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 capa. Valeu, Rafael. A gente aprende, viu? Tá vendo aí? Aprendi uma nova, ó. Capa, capa, capa. Foi boa essa daí. Valeu. Capa, capa, capa. Vamos para a próxima, ó. Eita, o professor tá ficando gagal repetindo as palavras, ó. Tá repetido aqui. Tá, vamos para a próxima. Próxima projeção. Tá? Olha aí, uma muito conhecida, ó. Sigma Ômicron, sou. Fi, iota, fi. Alfa, a. Sofia. Sofia. O que é a Sofia? Olha aí o Rafael. Sabedoria, pessoal. Tá? É daí que vem a nossa filosofia, né? A nossa necrosofia. Ixi, necrosofia não. Né? Enfim, a Sofia é sabedoria, tá? Filosofia é o amor à sabedoria, né? Perguntaram a um sábio da antiguidade, eu não lembro o nome dele agora, perguntaram se ele era sábio, né? Ele disse, não, eu não sou sábio. Eu sou um amante da sabedoria. Ele disse que eram filósofos, né? Filósofos. Ele disse que era um amante da sabedoria. E aí surge e começa a ser usada a palavra filosofia, né? Que é o amor à sabedoria. Próxima, muito conhecida também, né? Mas cuidado, viu? Para não se precipitar, viu? Ó, esperma. Esperma. O que é o esperma? O que é o esperma?
Semente, muito bem. Rapaz, vocês estão bom, viu? Ô, Rafael, você está em que cidade? E o Alexandre, vocês estão em que cidade, Rafael e Alexandre? Rafael Juazeiro do Norte e o Alexandre em Bragança, no Pará. Muito bem. Tá? Vocês estão do bons, viu? Parabéns aí para vocês. Continuando, né? Olha aí outra palavra muito conhecida, ó. Estigma. 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 É tal qual em português, pessoal. Tal qual. A Ana Cléris está no Maranhão. Botem aí, pessoal, no chat aí onde é que vocês estão. Né? O significado de estigma é estigma. Tá? É o que nós chamamos de estigma. Deixa eu ver aqui os estados aí representados. Botem aí quem está no outro estado. O Rivaldo está em Pernambuco. O Jorge está no Mato Grosso. O Dionis está em Lavras da Mangabeira. Aqui mesmo no Ceará. Tem mais alguém no outro estado? Ou os outros são todos do Ceará, ou então estão assistindo a Fátima Bernardes, né? Não estão assistindo a oficina de alfabeto grego. Interior do Maranhão, Goiás, ó, Rio de Janeiro. Legal, legal. Aí tem né, Paraíba, vários lugares, muito bem. Sejam bem-vindos, tá? Todos. Vamos lá, continuando. Próxima palavra, ó, também muito conhecida, ó. Sinagogué. Sinagogué. O que é uma sinagogué? O que é uma sinagogué? Sinagoga, muito bem. A sinagoga. Vamos lá, para nós encerrarmos, tá? A última aqui das palavras femininas, eu vou mostrar só mais algumas para encerrar o nosso assunto de hoje, tá? Então, ó, Y, vogal, né? Olha aqui a aspiração forte, altera o som da vogal. Desculpa. Altera o som da vogal. No lugar de dizer só ri, I, nós vamos dizer ri. Ri. Hiperbolé. Hiperbolé. O que é uma hiperbolé? É uma hipérbole. Muito bem, Alexandre. Muito bem, Dionis. É uma hipérbole, né? É um exagero, tá? É um exagero, é lançar alguma coisa acima de outra, também pode ser lançar sobre, né? Que aí pode ser uma comparação, mas o sentido mais comum é de hipérbole. Hiperbolé. Hiperbolé. Próxima. Filantropia. Rapaz, igualzinho ao português. Só não é o alfabeto, mas a pronúncia é igual ao português. Filantropia. O que é uma filantropia? Exatamente, filantropia. É um amor ao homem, né? Um apreço ao homem, que acaba se tornando uma ajuda ao homem, né? Uma benevolência ao humano. Próxima, deixa eu botar com um F minúsculo, filosofia. Filosofia. O que é uma filosofia? Exatamente, filosofia. Muito bem, Ana Cléris. E a última palavra feminina, lembrando, ó, todas essas palavras terminadas com alfa e eta são palavras femininas. A última, nós temos um psi e um y, vai dar psi. Nós temos um ki e um eta, que, psique, psique. O que é a psique? Agora eu quero ver. Muito bem, pode ser mente. Tem mais outros significados, tá? É daí que vem a palavra psicologia, né? É a psique, pode ser psique também, existe a palavra portuguesa psique. Que mais que pode ser psique? Psique também pode ser alma, pode ser espírito, pode ser vida, pode ser vida. Psique pode ser usado até como sinônimo de pessoa também. Tá? Psique é uma palavra que é multissignificativa. Pode ser mente, pode ser alma, espírito, pode ser psique, consciência, pode ser vida, pode ser pessoa. Tá? A palavra tem muitos significados.
Vai depender do contexto. Ok? Para nós encerrarmos por hoje, aí são poucos os exemplos que eu vou colocar. Nós vimos palavras terminadas em ômicron, sigma, que eram palavras masculinas. Nós vimos palavras terminadas em alfa e eta, que são palavras femininas. E agora eu vou mostrar uma série de palavras para vocês terminadas com ômicron nu. Tá? Por exemplo, um beta e um iota, bi. Um beta, um lambda e um iota, bli. Ômicron ni, on. Biblion. Biblion. Muito bem, Alexandre. Livro. Biblion é livro, pessoal. E Bíblia é o plural de biblion. O plural de palavras terminadas com ômicron ni é terminado com alfa. Deixa eu botar o plural aí do lado para vocês verem. Ó, o plural dessa palavra aí é assim, ó. Tá? É assim, ó. Biblia. Biblia. Ok? É do plural de biblion, que vem exatamente, Alexandre. O ON, o som de ômicron ni, é o nosso gênero, é o gênero neutro da língua grega. Tá? Ômicron sigma, os, é masculino, alfa eta é feminino, e ômicron ni é o neutro, é o gênero neutro. Ó, a nossa palavra Bíblia, né, o livro sagrado do cristianismo, significa livros, porque são vários livros, né? 73 nas edições católicas, 66 nas edições protestantes. Bíblia, livros, tá? Eu vou apagar aqui, porque pode confundir com a palavra feminina, tá? Não é feminina, é plural, ok? Então, biblion. Nós temos aqui, ó, apareceu lá na frente, não foi? Apareceu diabolos, né? Diabolos. Aí agora está aparecendo agora, ó, delta, alfa e iota, né? Olha o ditongo aqui, ó, ai, as duas vogais são pronunciadas, ai, daimonion. Daimonion. O que é um daimonion? É o demônio, tá? Lembrando que demônio em grego não tem o mesmo significado de demônio em português, tá? Demônio em português digamos, é uma entidade espiritual do mal, né? É um ser espiritual do mal. Esse é o significado em português. No grego, não. No grego não tem esse significado. Né? Inclusive, na Apologia de Sócrates, na obra do Platão, né? Apologia de Sócrates, o Platão mostra ali que Sócrates, ele, por coerência às suas convicções, ele não se retrata, ele não volta atrás do que ele disse. Né? Estavam acusando Sócrates de algo injustamente e ele seria condenado à morte por isso. Para ele não morrer, bastava ele negar o que estavam acusando. Mas ele prefere não negar e ele argumenta que ele seria fiel aos seus daimonioi. O plural de daimonion, aliás, ele era fiel ao seu daimonia, aos seus demônios. Lembrando que não é demônio no sentido do português, tá? Sócrates era um camarada muito ético. Muito ético. Tá? Eu tenho uma admiração muito pelo modo de vida do Sócrates. Tá? O Sócrates retratado por Platão e Xenofontes. Então, daimonion. Próxima palavra, nós vimos uma que é derivada dessa. Olha aqui, pessoal, ó, o ditongo, tá? Pronunciam-se as duas vogais, ei. Vejam que, por ser um ditongo, a aspiração vai para a segunda vogal e o acento também, ó, está aqui, essa é a sílaba tônica, tá? Então, ei. Ei. Dó, lon. Eidolon. Nós vimos eidololatria e agora está aparecendo o eidolon. O que é o eidolon?
O eidolon é o ídolo, ou a imagem, né? Pode ser o retrato, pode ser a imagem, pode ser a representação. É o eidolon. Tá? Todas essas palavras aqui, como o Alexandre já falou no chat, essas palavras são neutras. Na língua grega existem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Tá? Essas aqui são palavras neutras. Ok? Próxima palavra, já estou terminando, pessoal. Falta muitíssimo pouco. Tá? Ó, nós temos agora capa, epsilon, ken, sílaba tônica, tron, kentron. O que é um kentron? É muito parecido com o português, muito parecido. Kentron. Exatamente, é o centro. Né? É o centro, kentron. Tá, é o centro. Muito bem, Alexandre, acertou. Clara também. Encerrando aqui as palavras neutras, mais duas muito conhecidas. Tá? Vou botar as duas com letras minúsculas. Ó, metron. Metron. O que é um metron? O que é um metron? Lembre-se, quando essas palavras chegam no português, pessoal, elas perdem o S final ou o NI final, tá? Então, é o nosso metro, é a medida. Muito bem, Ana Cléris. É a medida, é o padrão, né? É o paradigma, é o modelo referencial, tá? Que aí virou o nosso metro, né? Que o metro é uma medida, é um referencial de unidade de medida de comprimento, né? Mas no grego é o padrão, é a medida, o modelo, o referencial, o paradigma. E a próxima? Mysterion. Mysterion. Mas quase igual ao português, só muda o alfabeto mesmo. Tá? Mysterion. O que é o Mysterion? Exatamente o mistério. Tá? Então, essas palavras aqui, terminadas em ômicron, nu, são palavras do gênero neutro. Para encerrar, eu vou mostrar só duas outras projeções, e aí eu termino. Palavras que terminam de outra forma. Tá? As palavras terminadas em ômicron sigma são masculinas, em alfa e eta são femininas, em ômicron ni são neutras. Mas nós temos palavras terminadas de outra forma. Por exemplo, olha aqui a palavra amen. Amém. Essa aqui é muito simples. É o amém, né? Quem quiser aprender a dizer amém em grego, ó, está aí. Amém. Amém. Tá? É exatamente igual ao português. O amém do português é uma palavra que vem do grego. Ok? Outra, muito simples. Eu vou deixar com letra maiúscula aí para identificar com algo que muitos conhecem, tá? Ó, nós temos Gênesis. Gênesis. O que é o Gênesis? O que é o Gênesis? É o Gênesis, tá? É o nome do livro. Mas se eu botasse minúsculo, aí já não seria mais o nome do livro, né? O que seria o Gênesis? O que significa o nome do livro? Significa início, princípio, começo. Muito bem. O nome do livro da Bíblia lá, o Gênesis, ele recebe esse nome justamente na Septuaginta, né, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Aí o livro hebraico é Bereshit, que é o início. Aí quando traduziram para o grego da Septuaginta, botaram início, começo em grego, que é Gênesis. Gênesis. Ok? Então vejam, palavras terminadas em eta ni, palavras terminadas em iota sigma. E essa outra aqui, ó, dracon. O que é um dracon? Dracon. Quem acerta aí, vamos ver. O que é um dracon? Eita, rapaz. É um dragão. Muito bem, dragão. É um dragão. Para já encerrarmos, ó, nós temos dinamis. Dinamis. O que é o dinamis? É só lembrar de dinamite. O que é um dinamis? Deixa eu dizer logo, né, para nós ganharmos tempo. Dinamis é poder, pessoal. É poder.
A bomba, ela tem um poder de destruição, tá? Dinamis é poder. E a última projeção, finalmente. Olha aqui uma palavra muito parecida com o português, ó. Lampades. Lampades. O que é que vocês acham que é lampades? Lampades. Lâmpada. Muito bem, Thalia. E essa aqui, meli. Deixa eu botar minúsculo. Meli. O que é que vocês acham que é o meli? Essa eu quero ver quem acerta. O que é o meli? Não, a primeira sílaba tá certa. Me. Meli. Meliante também não. Ó, lembrem-se, pessoal. Pronto, saiu aqui. A Clara Mendes acertou. Parabéns, Clara Mendes. É o mel, pessoal. É só vocês lembrarem, pessoal, que muitas dessas palavras antigas, elas perdem os últimos fonemas. Acontecem apócopes, elas perdem o último fonema. Então, meli é o mel. E a última palavra, rapaz, é quase igual ao português. Até o acento. Quase igual. Três. Três. A pronúncia é exatamente a mesma. É o número 3. Tá? Bem, pessoal. Ó, meu propósito de hoje era justamente treinar a leitura com vocês, tá? Foi o que nós fizemos, do começo ao fim. Nesse treinamento da nossa leitura, nós aprendemos sobre pronúncia de ditongos, nós aprendemos sobre a pronúncia das aspirações, nós aprendemos sobre as aspirações brandas, aspirações fortes, nós aprendemos sobre a pronúncia de alguns ditongos, né? Por exemplo, o ditongo que aparece a vogal Y, o Y vai ser pronunciado como U, lau, lauro, tá? Mas o ditongo ômicron Y, ele vai ser pronunciado só como U, como é o caso IESUS. IESUS. Então, nós aprendemos aqui vários detalhes sobre leitura e pronúncia de palavras gregas. Aprendemos como pronunciar as aspirações, nós aprendemos sobre a acentuação, né? O acento sempre recai na sílaba tônica, o acento não abre nem fecha as vogais, mas apenas indica a sílaba tônica. Tá? Nosso propósito hoje era de treinar bastante a leitura e, a partir disso, ir ensinando algumas coisas que fossem possíveis sobre morfologia. Tá? Mostrei palavras para vocês masculinas, palavras femininas, palavras neutras. Tá? E, por último, mostrei algumas palavras que têm terminações específicas, que tanto podem ser masculinas, femininas ou neutras, como amen, né? Como, deixa eu ver aqui as outras, mele, três, né? Gênesis, Dracon, Dynamis, tá? São palavras que, por conta da terminação delas, tanto pode ser masculino como feminino, ok? Então, acredito que deu para nós treinarmos aqui bastante a nossa pronúncia, tá? Vou encerrar pedindo para vocês me darem aí um retorno no chat, tá? Se foi válido, se vocês aprenderam a pronunciar, se vocês acharam positivo o nosso segundo encontro de hoje, tá? Me deem um retorno. Muito bom, foi ótimo, foi leve e legal, foi sim, amei, perfeito. Muito obrigado aí pelo retorno de vocês, pessoal, tá? Amanhã é o nosso terceiro e último encontro. Amanhã nós vamos avançar um pouco mais, tá? Ontem nós vimos só o alfabeto, hoje nós lemos palavras isoladas, amanhã nós vamos trabalhar um pouco com frases e orações. Aí nós vamos ver um pouco de sintaxe, tá? Nós vamos continuar vendo leitura, né? Nós vamos ver morfologia e vamos continuar avançando agora em direção à sintaxe. Aí nós vamos aprender algumas questões de sintaxe, tá bom? Então, até amanhã para vocês, assinem a lista de frequência, tá? A lista está disponibilizada no chat. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e desejo tudo de bom aí para vocês. Continuem se cuidando e amanhã nos veremos, se Deus quiser. Tchau, tchau, um abraço a todos.